Bom, pessoal, esse vídeo vamos chamar de orientação, tá? Primeira coisa que nós vamos deixar bem claro, esse ranking que eu vou fazer de facas é algo extremamente pessoal, não está baseado em nada de ciência e coisa. É simplesmente na minha experiência de uso, de afiação, de retoque de fio, de chairamento de fio, desempenho, mas é tudo opinião pessoal, baseado em, basicamente, gente, sendo bem sincero, impressão de uso, tá? Todas essas lâminas são usadas, tá? Tá certo, algumas mais do que outras, mas todas são usadas e o ponto de partida básico, todas têm o mesmo aço ou tecnicamente o mesmo aço, ou seja, 104110, 104116, X55 ou X50 CR MOV 14 ou 15 ou o 5 cromo MOV 15 ou 14. Ou seja, basicamente, gente, é o mesmo aço. Então, eu fiz um ranking levando em consideração geometria, dureza, retenção de fio, qualidade de fio, tá? Acabamento da lâmina e tal. Então, entendam isso como uma classificação que eu considero mais pessoal, tá? Não vou ter falsa modéstia, não. Eu tenho uma relativa boa experiência com lâmina, no uso de lâmina, tá, gente? E essas lâminas eu já uso, com certeza, o mínimo de tempo é 1 ano. Essa aqui agora, que é uma Aiker, entre aspas, porque a lâmina é de uma Aiker original, é a que tem menos tempo de uso, mas ela já estava sendo usada pouco há anos. E depois que eu transformei nessa versão menor, ela passou a ser usada praticamente toda semana, desossando bisteca, desossando coxa e contracoxa, desossando peito e tal. Então, gente, eu posso dizer que eu tenho um bom nível de experiência com todas essas facas. Outra que é usada, essa aqui literalmente é todo santo dia, tá? Essa aqui sem exagero é todo santo dia, essa Presidente. Então, até como uma orientação para os amigos, assim, na hora de eu comprar, qual que eu compro, por que eu compro, eu resolvi fazer um ranking dessas facas, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, para não ter... tirar a emoção do vídeo do primeiro lugar logo no início, vamos começar da ranqueada por último, tá? Que é em 9º lugar, tá? A President's Choice. Por que ela está em 9º lugar? Ela tem uma boa geometria, tá? E eu estou levando em consideração tanto essa aqui quanto as duas irmãs dela, uma serrilhada inclusive, e a serra de pão. Essas faquinhas paring knife estão com dureza aí na casa dos 52. A faca de pão, a serra de pão, 53. Pelo acabamento e tudo mais, eu coloco em 9º, porque basicamente por causa da dureza, gente. Tá? A geometria é boa, é fácil de dar fio, não pega muito microdente, mas a dureza só de 52 atrapalha. Não que eu use outras no lugar dela. Por exemplo, essa, como eu estou falando, eu uso todo dia. Baixa dureza, mas excepcional para cortar. Então eu uso todo santo dia essa faquinha. Mas eu a colocaria dessas lâminas que eu tenho nesse aço, 104110, 104116, em 9º lugar, tá? Basicamente
Não pela qualidade construtiva nem nada, basicamente pela dureza, que é a mais baixa dentre essas facas desse aço que eu tenho, ok? Em oitavo lugar, gente, eu colocaria a Starrett. Essa aqui, talvez não. Por quê? Porque essa aqui eu ajustei a geometria. Vocês podem ver que ela não está com o acabamento original. Então ela foi afilada. Então ela está cortando, o que é um absurdo. Mas eu tenho que tomar pela média as facas da Starrett que eu tenho, que são ligeiramente convexas, um polimento interessante e tal. Uma dureza aí na casa dos 55. Eu tenho duas do kit que são 56. Essa aqui e a chefe de 10 polegadas. Mas pelo nível de acabamento da lâmina, empunhadura, tudo mais, eu a colocaria em oitavo lugar, tá? Então a Starrett nesse aço, que no caso é o chinês, o 5 cromo 14 ou 15 MOV, ela estaria em oitavo lugar. Essa aqui, gente, para tirar bife, não tem igual, tá? Talvez chegue próximo a ela essa Suibo, tá? Mas a Suibo tem geometria original. Essa aqui não, essa aqui eu desbastei toda ela, vocês vão ver até onde a minha lixa pegou, que é até aqui assim, tá? Vocês vão ver que, e até no dedo tem uma diferença perceptível na geometria. Essa lâmina está simplesmente fora de série. Então, oitavo lugar para Starrett, tá? E é lógico, vocês vão levar em consideração também o preço. Eu não vou falar a ordem de preço, isso aí é só a pessoa procurar, e aí, de acordo com o bolso dela, ela vai tomar a decisão. Já vou adiantar, pela diferença de preço, vamos supor, as Victorinox, eu sei que o preço está girando aí mais ou menos em torno de 250 a acima de 300, dependendo do modelo. A Starrett estaria variando aí, talvez entre 50 e 100 reais. Cabral, vale a pena pagar três vezes mais por uma Victorinox? Sincero e honestamente, não, tá? Mas se você quer um tratamento térmico um pouco melhor, um acabamento um pouco melhor, vai depender do seu bolso, tá ok? Sétimo lugar. Como é que eu vou te colocar isso? Talvez devesse ser, então, gente, em vez de nono, a President's Choice deveria ser então o décimo, a Starrett o nono, e em oitavo lugar, a Mundial Gourmet, tá? Que é essa faca chefe de 6 polegadas, muito boa faca, bom fio, 55 de dureza, mas é uma faca muito robusta, gente. Essa aqui eu tive que ajustar um pouco a geometria dela para ela melhorar a geometria. Pega um fio legal e tal, esse fio... é tão suave quanto um Victorinox? Não. Mas é um bom fio e tal, mas ela é robusta demais. Por isso eu estou colocando ela em oitavo lugar. Porque o tratamento térmico não é o melhor das facas nesse aço que eu tenho, e a geometria é muito robusta, além do que eu acho necessário, tá? E por que eu tive que alterar a classificação? Porque eu tinha esquecido dessa Mundial linha, acho que 55 qualquer coisa, que é a mesma dureza, tá? Mesmo 55 RC. Essa aqui foi ajustada a geometria para virar essa faquinha pequena. Vocês veem que a robustez continua, mas como a geometria foi reajustada, tá muito boa. Então essa aqui eu colocaria em sétimo lugar, tá? Porque um pouquinho a geometria... Então deixa eu inverter. Desculpem a complicação. Essa aqui
seria sétimo, oitavo, volta atrás. Essa aqui seria oitavo, porque a geometria original não é essa, gente. A geometria original é bem robusta mesmo, como eu já falei, para aquele modelo gourmet, muito mais do que eu acho necessário. Mas a Mundial, como todo fabricante, para não quebrar a minha faca, eu prefiro uma faca que dobre do que quebra e tal. Então, essa aqui ficaria em oitavo e a Gourmet em sétimo, tá? Nesse ranking. Por quê? Material, tá? Policarbonato na empunhadura, gavião integral. Então, o material dessa aqui é superior e acabamento, mas o aço é o mesmo. O tratamento térmico, mesma coisa, tá? Então, pela Gourmet, você está pagando pela gourmetização da lâmina. Materiais mais nobres, acabamento mais ajustado e tal. E essa aqui é a famosa linha branca, gente. A qualidade do aço e do tratamento térmico é o mesmo, a geometria, inclusive, ambas têm a geometria extremamente robusta, tá? Mas essa aqui, como ela foi cortada, tanto o formato da lâmina quanto a geometria toda foi ajustada, aqui está extremamente fino, e ao contrário do que todo mundo encontra uma faca mais tipo chefe, com a pontinha mais fina, não é? Essa faca é o contrário. Ela é mais fina que onde você faz a maioria dos cortes, tipo chopping, tá? E uma ponta mais robusta para trabalhos mais pesados, próximo ao osso e tal. Então ela é o inverso normalmente das facas, eu gosto muito dessa faca. Então essa aqui ficaria em oitavo lugar, a Gourmet em sétimo, tá? Em sexto lugar, gente, eu colocaria a Tramontina Profissional Master. Geometria muito boa, de fábrica, muito bom. Tratamento térmico, bom, tá? E por que ela ficaria em sexto? Porque é a chamada linha branca, tá? A qualidade da geometria é boa, a qualidade do tratamento térmico é bom, mas o material é mais simples. Faz diferença no emprego da ferramenta? Ô, gente, para ser sincero, só se você faz muita questão de um cabo mais pesado, pelo motivo for que você considere, caso contrário, não. A qualidade é tão boa quanto uma Century, com uma diferença. Essa linha, tá, a Profissional Master, trabalha com dureza de 55. Então, essa aqui eu colocaria em sexto lugar. Em quinto lugar, eu colocaria a Century. Mesmo aço, excelente geometria, tanto quanto a linha Profissional Master, tá? Não dá para você falar que a geometria da Century é superior, porque é tão boa quanto a Profissional Master, porém, o tratamento térmico é igual, porém, a dureza da Profissional Master pode chegar a 58. A minha tem 57, tá? Mas segundo a Tramontina, pode chegar a 58. Então, por isso, das nacionais, eu acredito que é a melhor lâmina neste aço, tá? Então, ela supera a Mundial porque a geometria dela é superior à Mundial, tanto da Century quanto da Profissional Master. A Century é superior à Gourmet e a Profissional Master é superior à linha 55 qualquer coisa, XX, da Mundial, tá? Então, eu colocaria a Century, tá, em quinto lugar, tá? Ela ficaria em quinto lugar, muito boa para cortar, e eu achava que era talvez o melhor 104110, 104116 que a gente teria acesso no Brasil. E das corriqueiras nacionais ou importadas, das de faixa de preço mais acessível, é sim o melhor tratamento térmico.
não melhor do que o da Master. O da Master, Profissional Master, é a mesma coisa. É a mesma qualidade de tratamento térmico. Só que eles trabalham ela numa dureza um pouquinho mais baixa, 55, tá? A Century pode chegar a 58, a minha tem 57. 57 sobre 55 eu vejo vantagem aí, tá? Quarto lugar, essas Willing Henkels que o Daniel me deu de presente. Dureza, 55, tá? Mesma dureza da Master, porém, material construtivo é tão bom quanto o da Century? Não. Esse material é plástico, não é policarbonato. É um outro polímero, mas não é da qualidade do policarbonato, tá? A geometria é um pouco melhor do que a Century, que já tem uma boa geometria, tá? Mas a geometria dessa Henkels é um pouco melhor. Vamos colocar igual, tá? Porém, o tratamento térmico dela eu considero superior porque ele pega um fio ainda mais suave que a Century ou a Profissional Master, tá? É pouco, mas você consegue perceber no cortar com a mesma afiação, terminando no mesmo ângulo, na mesma pedra, você sente que o fio dela é um pouco mais suave no cortar do que o da Tramontina, quer seja Century, quer seja o Profissional Master. Então, por isso ela está em quarto lugar, tá? Excelente lâmina, apesar da dureza mais baixa, tá? Cabral, entre a Henkels e a Tramontina, mesmo preço, eu escolheria a Tramontina se eu pudesse testar na hora ali, comprovasse uma dureza de 57, 58 para a Century. A escolha recairia nela por causa da dureza, mas o tratamento térmico da Henkels é um pouquinho superior. E 55 por 55, aí eu ficaria com a Profissional Master, porque ela é muito mais barata, tá? Muito mais. Eu não faço ideia do preço da Zwingli Henkels, mas com certeza é mais cara do que a Profissional Master. E em caso de Brasil, não duvido nada que seja mais cara do que uma equivalente da Century, tá? Então aí, essa diferença na qualidade do tratamento térmico justifica você pagar mais caro por ela? Não, não justifica. É um tratamento térmico um pouco melhor, mas não justifica você pagar mais caro nela do que numa Century, por exemplo. Essa aqui são 8 polegadas, vamos supor que tivesse uma Century de 8 polegadas também, e aqui eu vou chutar um preço, tá, gente? Só chutar. Vamos dizer que aqui custasse 350 e uma Century de 8 polegadas custasse 250. Eu pagaria 250 na Century e estaria muito satisfeito, porque a diferença na qualidade do tratamento térmico não justifica a diferença de preço, tá? Não justifica você pagar R$100 a mais para ter um tratamento térmico um pouco menor, numa dureza até menor, tá? Então isso é fato básico. Em segundo lugar, e apenas, única e exclusivamente, pelo fator dureza, Victorinox, tá? Cabo, no caso dessa Fibrox, fora de série, excepcional, acabamento de lâmina muito bom, geometria fora de série, e aí eu não estou falando só dessa desossadeira. O Daniel Negri me presenteou com um kit Victorinox, então você tem de tudo ali. A geometria de todas é fora de série, gente. Eu diria que até um pouco superior a Century ou a Tramontina Master, tá? Eu não tenho Tramontina Master mais atual, tá? Desossadeira, então eu não saberia comparar diretamente, tá? Mas das facas que eu tenho essa e mais um outro modelo em
Mundial Master, que são facas maiores, comparado com as Victorinox, a geometria da Victorinox é ligeiramente superior, tá? Mas o tratamento térmico é visivelmente diferente, tá? A suavidade do fio da Victorinox é notadamente maior do que da Professional Master ou da Century. Desculpe. Inclusive, é até um pouco melhor do que das Willing Henkels, tá, gente? Com um detalhe, a consistência na dureza de 56 RC é igual um relógio suíço, tá? Igual um relógio suíço. Acabamento de primeira, geometria de primeira, dureza 56, que para esse aço tá bom, tá? Mas por que ela ficou em segundo? Porque em primeiro está a Swibo, que também é da Victorinox atualmente, já há algum tempo. Material de primeira na empunhadura. Inclusive, o polimento das lâminas da Swibo é superior ao da Victorinox, tá? Ambas aqui estão com polimento original. Aqui está para esfumaçado e aqui é espelhado, tá? Essa é a diferença das duas. E a dureza, que a Swibo pode chegar a 58, essa minha tem 57, assim como a minha desossadeira da Swibo, ambas foram presentes do Daniel Negri, e ambas têm 57, enquanto essa daqui tem 56. Então, apenas pelo fator dureza, já que eu não vou considerar o espelhamento da Swibo, apesar de que isso é uma coisa a ser considerada, mas a qualidade de tratamento térmico é idêntica, tá, gente? É um fio que, apesar da dureza, ele dura, não dá muito microdente, apesar do 104110, 104116 ser mais ou menos propenso a microdentes, tá? Inclusive é por isso que ele é um aço que não tem alta resistência à fratura, tá? Fratura catastrófica até, tá? Mas pela dureza mais alta, que pode chegar a 58, se você der sorte de achar um exemplar com 58, as minhas duas, os dois exemplares da Swibo que eu tenho são 57, tá? Agora, nitidamente, a qualidade do tratamento térmico é superior, inclusive a Henkels, é superior à Tramontina Century, é superior à Tramontina Master, é superior às mundiais, é superior a President's Choice e é superior a Starrett, tá? Então, a nível de tratamento térmico das lâminas que eu já vi e basicamente que eu possuo, é lógico, deve ter outras lâminas aí, uma Rustoff, uma Global, sei lá, outros fabricantes aí, com tratamento térmico tão bom quanto a Victorinox. Mas das que eu tenho, é o melhor tratamento térmico. Porém, se vamos supor uma breaking knife como essa, vamos supor que a Victorinox custe R$350. Estou chutando um número aqui, tá? Não estou dizendo que é isso, estou chutando esse número. Se eu tivesse uma Tramontina Century por R$250, eu preferiria pagar R$250 na Century, porque a dureza seria basicamente igual, entre 56 e 58, tá? O acabamento da Swibo é superior, pelo que eu já vi de acabamento das Centuries, mas não justifica eu pagar R$100 a mais para ter um tratamento térmico melhor, mas que não justifica essa diferença de preço, gente. Sendo que eu não sei se é só essa. Eu só estou dando um exemplo de uma diferença de preço de apenas R$100. Se for maior do que isso, aí só venho a afirmar meu ponto em escolher a Century por 250. Ah, Cabral, e se você tivesse uma breaking knife
da Tramontina Professional Master por 150, escolheria ela sem dúvida ao invés da Century. Porque para trabalhar, gente, não importa que tenha um gavião integral, que seja forjada numa peça só, que tenha empunhadura em policarbonato, tá? Esse polímero aqui, certificado NSF, vai funcionar tão bem, a ergonomia da empunhadura pode não ser tão boa quanto a de cá, mas não justifica você pagar R$100 a mais, supondo, tá? 250 aqui para uma mesma faca break knife, que seria essa, 250 aqui, 150 aqui. Eu pagaria 150 aqui e ficaria muito satisfeito, tá, gente? Agora, se você quer levar em conta acabamento, material usado, qualidade de tratamento térmico, balanceamento de lâmina e tal, e tem dinheiro sobrando, você pode escolher Victorinox, Centro, Henkels, Rustoff, o que você quiser, gente. Eu estou falando que, como a diferença no tratamento térmico e na dureza não vai fazer uma diferença de outro mundo no desempenho da faca, principalmente com eu usando regularmente chairo de aço liso e tal, não justifica eu pagar 30% mais, 50% mais, 60%, 70% mais para ter uma vantagem mínima no tratamento térmico, que não vai fazer diferença no uso real da lâmina, tá? E nem ter uma vantagem, talvez um pouco maior. Ah, Cabral, mas uma diferença aí de 55 RC para 58 RC é significativa. Na verdade é, tá? Mas não justifica eu pagar o dobro ou quase o triplo para ter uma retenção de fio que vai ser um pouco maior, realmente será, por causa da dureza, mas não justifica eu pagar o dobro ou o triplo, pelo menos para mim, tá? Isso é uma posição pessoal. Não significa que o meu ranking, se alguém tiver mesmas lâminas, vá classificar da mesma forma, e não signifique que ele não valorize mais, por exemplo, acabamento espelhado contra esfumaçado, dureza de 55 para 57. Se ele valorizar muito isso e tiver dinheiro disponível, tá certo em pegar o que é melhor, ainda que seja marginalmente melhor, tá? Não vai fazer essa diferença toda no uso, mas a gente sabe que tem uma diferença no uso. Eu só acho que a diferença nos preços que eu aventei aqui, eu não disse que são realmente esses preços, eu disse que é um exemplo apenas, esses números de preço que eu dei são mais na casa do exemplo do que do preço real, tá? O que eu quero dizer, na verdade, é que a diferença de preço de uma Victorinox para uma Century, ou para uma Tramontina Master, ou para uma Starrett, ou para uma Mundial, não justifica pelo desempenho, tá? Então, por exemplo, chutando novamente, vamos imaginar que todas fossem break knives exatamente igual essa. A geometria da Victorinox é igual ou um pouco melhor da Century, da Mundial Master, com certeza é melhor do que da Starrett, com certeza é melhor do que da Mundial, tá? Mas para uso real, no que se destina, carne, vegetais, alimentos variados, etc., que são basicamente lâminas de cozinha, né, gente? Então, justifica, para mim, eu, Hélio Cabral Júnior, pagar 3, 4 vezes um valor numa Swibo, vamos supor essa break knife, do que numa Tramontina Mundial Master, não justifica. Pagar 4 ou 5 vezes numa Starrett, numa
numa Swibo do que numa Starrett de mesmo modelo, não justifica. Tá? No uso do dia a dia, não são a mesma lâmina, tá, gente? Essa aqui é uma cimitarra, pela geometria dela. Essa aqui é uma break knife. Parecem a mesma coisa, com diferença apenas na largura da folha, mas tecnicamente não são a mesma lâmina, tá? Tecnicamente, essa é uma cimitarra, essa é uma break knife. Fazem basicamente a mesma coisa, mas essa daqui, não por ser Starrett com geometria ajustada, tá, gente? Por ser uma cimitarra, ela tira bife melhor do que a break knife. Por quê? Porque a folha mais larga apoia mais na carne, então você tira um bife mais retilíneo sem recorte. Agora, essa com a geometria ajustada, ela tira bife melhor do que essa break knife. Tá? Isso é um detalhe técnico que para a maioria das pessoas não vai fazer diferença, tá? Para a maioria das pessoas não fará diferença alguma. Você vai tirar bife com essa ou com essa, mas para mim, que gosto de lâmina e uso muito lâmina, eu consigo perceber diferença. Mesmo, vejam, notem bem, essa aqui, ela está com essas marcas de lixa. Essa lixa usada foi 220, salvo engano, para dar esse acabamento, e depois foi passado em strop de couro para quebrar a quina desse arranhamento, tá? Então, ela está polida, entre aspas, mas apenas para quebrar a quina do arranhamento da lixa, para ela não travar muito o alimento. A de cá vocês podem ver que é polida espelhada. Essa aqui não vai travar nunca. Porém, essa daqui, por ser uma cimitarra de folha larga com geometria ajustada, tira bife melhor do que essa que é espelhada, tá? Sendo que essa aqui é 57, essa aqui é 56 de dureza, tá? Então, para tirar bife, a cimitarra, ou seja, o modelo é superior à break knife. Mas se fossem iguais, eu daria opção de compra ou de uso. E vejam a diferença da geometria, hein? Olha a diferença da geometria delas. Tá? Essa daqui com geometria ajustada, ela tem uma espessura máxima de dorso superior à Swibo. E ela, apesar de ser ligeiramente distal taper, nem se compara com o distal taper da Swibo, olha lá. Nem se compara, tá? A Swibo tem um distal taper mais acentuado, ou seja, tecnicamente ela corta melhor, porém, como a de cá teve a geometria ajustada para o fio morrer praticamente em zero e a folha mais larga, ela ainda assim, tendo uma geometria de dorso superior em termos de maior espessura, ou seja, a espessura dela é bem maior do que a da Swibo, ela tira melhor bife do que a da Swibo por causa da largura da folha para apoiar na peça de carne. Tá? Essa diferença toda, não. Tá? Eu tenho que ser justo também. Ela ganha por pouca coisa dessa aqui, mas a geometria dessa é superior e o polimento dessa é bem superior. Tá? Porém, a largura da folha não ajuda tanto na hora de tirar o bife quanto a dessa aqui. Vocês veem, gente, que para quem usa realmente e entende um pouquinho, às vezes pequenos detalhes fazem uma diferença. Tá? Então, é por isso que eu estou falando, esse ranking é pessoal, baseado na minha experiência. A experiência de outra pessoa pode diferir completamente da minha. Ela pode ranquear essas mesmas facas de forma diferente. E não estaria errado, tá? Não estaria errado de forma alguma. A questão é gosto pessoal, habilidade de uso e experiência de uso. Se eu for olhar
questão de polimento, questão de geometria total da lâmina, com exceção da largura, a Swibo é bem superior à Starrett. Porém, como essa é um modelo e essa é outro modelo, mas parece a mesma coisa, Cabral. Parece, mas não é. Essa aqui é para você dividir grandes peças de carne. Essa aqui também serve para isso, mas é bem talhada para tirar bife. De cá não tira bife? Tira bife, sim senhor, bem tirado. Só que se eu comparar o bife que eu tiro, eu usando, para tirar bife, eu prefiro usar a cimitarra do que a breaking knife. É uma questão de preferência, gente. Quer dizer que se eu tiver que tirar bife com a breaking knife, eu não vou tirar bem o bife? Vou tirar bem, sim. Tá? Só que eu acho mais fácil, pode ser até apenas uma questão de condicionamento meu, tá? Impressão, pode ser só uma questão de impressão, mas eu tiro o bife melhor com essa cimitarra do que com essa break knife. Então, com isso, gente, eu estou querendo só exemplificar que esse ranqueamento que eu acabei de dar aqui é baseado única e exclusivamente em opinião pessoal minha, gosto pessoal meu, habilidade de uso destas lâminas específicas, tá? Pode ser que com outras lâminas fosse diferente, mas é um troço que vale para mim. Eu estou classificando como orientação para os amigos, não como determinação do que os amigos devem fazer. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Por isso eu não gosto disso. Quando alguém me pergunta, Cabral, qual lâmina eu compro? Eu falo assim, meu amigo, isso é uma coisa estritamente pessoal. Você tem que decidir qual lâmina é melhor para você. Porque é você que sabe dos seus gostos, você que sabe como você corta, o que você corta, quando você corta, tá? Então isso quem tem que determinar é a pessoa, é uma questão individual. O que eu posso dar é minha experiência pessoal com as minhas lâminas, tá? Então, levando isso em consideração, gente, esse é o ranqueamento das minhas lâminas em 104110, 104116, 5 cromo, MOV 14 ou 15, ou X50 ou 55 cromo MO 14 ou 15, tá? Que é o mesmo aço, é o mesmo aço. Só frisando as diferenças. Tratamento térmico, melhor delas para mim. Swibo e Victorinox, mesmo tratamento térmico. Dureza, da Swibo é superior a Victorinox, que é 56 cravado. Da Swibo, a Swibo costuma dizer que é entre 57 e 58, mas ela varia, segundo a Swibo, de 56 a 58. As minhas duas Swibos são 57. Um ponto de diferença faz essa diferença toda em relação à Victorinox? Não, mas é uma diferença. Então, por acabamento e dureza um ponto maior, que pode chegar a 2, eu prefiro a Swibo. Mas a Victorinox é o mesmo resultado. A Aiker ficaria em terceiro lugar. Ótima geometria, tá? Essa geometria aqui é original, não foi mexido em nada. Olhem a ponta de uma e de outra. A da Victorinox é até um pouquinho superior, tá, gente? Pouca coisa, mas é. Dureza da Aiker 56 e uma abobrinha. Porque ela marca a Victorinox e não é tão... É quase a mesma coisa a marca, mas com a lupa de 60 vezes, as várias vezes que eu testei, me parece que a indentação na Victorinox é um fio de cabelo maior do que aqui, tá? Então, pela qualidade da empunhadura e a empunhadura original da Aiker Messer é muito boa também, é um polímero sanitizável, injetável, como a Victorinox e a Swibo, tá? A textura eu acho que é até melhor, a geometria eu sempre fico na dúvida se da Aiker é um pouco melhor do que a da Fibrox, e
talvez um pouco melhor do que da Swibo, mas é isso, gente. A classificação é essa. Para faca de cozinha, depois do 420, talvez seja o aço mais usado no mundo, tá? Tanto em termos de modelos como volume de unidades produzidas, tá? Então é isso. É uma orientação baseada única e exclusivamente na opinião pessoal do Cabral, na minha experiência de uso dessas lâminas, tá? E que pode servir para os amigos como orientação. Vocês já perceberam que eu sou mão de vaca para faca. Vou sempre escolher a mais barata, desde que a diferença não seja abissal, tá? E a diferença entre elas não é abissal. Para justificar, por exemplo, como exemplo, eu não sei se o valor é esse, 350 numa Swibo, 300 numa Victorinox, 250 numa Century, 150 numa Tramontina Profissional Master, 150 numa Gourmet, 100 numa Mundial linha 55 qualquer coisa. E agora, na President's Choice, gente, 52, aí a dureza já é muito baixa, apesar de, como eu falei, eu usar todo santo dia essa lâmina, que a geometria é boa, pega um fio, e a manutenção com a chaira lisa é uma maravilha, mas se eu tivesse qualquer modelo de faca, uma President's Choice, nem se a geometria fosse muito superior na President's Choice do que numa Mundial linha 55, por exemplo, eu escolheria a President's Choice, porque a Mundial eu teria a opção de ajustar a geometria. O tratamento térmico eu não tenho opção de refazer, tá? Então, e 52, que é o caso dessa aqui, pode ser que lâminas maiores tenham maiores durezas, como eu já citei a Serra de Pão, que é 53. Mas mesmo assim, 53 para 55, eu ia preferir 55, tá? Mesmo que eu tivesse que ajustar a geometria. Mas isso, de novo, é opinião pessoal, é posicionamento pessoal meu. Ao amigo cabe os posicionamentos e a filosofia de uso dele, tá? Então ele sabe o que é melhor para ele e aí não cabe opinião minha, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.